Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do segundo domingo depois da Epifania. Naquele tempo houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também fora convidado para as bodas, assim como seus discípulos. Vindo a faltar o vinho das bodas, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que pretendes de mim? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos servos: o que ele disser, fazei-o. Ora, havia 6 jarros de pedra destinadas às purificações dos judeus, e contendo cada um 2 ou 3 medidas. Jesus disse aos servos: enchei de água os jarros, e encheram até a boca. Disse-lhes então: tirai agora e levai ao mordomo. E eles o levaram. O mordomo provou a água mudada em vinho, e não sabia de onde vinha este vinho. Mas o sabiam os servos, que haviam tirado a água. Chama então o esposo e lhes diz: todo mundo serve primeiro o bom vinho, depois, quando já estão embriagados, o pior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Foi este o primeiro sinal que Jesus realizou, e foi em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no segundo domingo depois da Epifania. Amanhã, 20 de janeiro, segunda-feira, é a festa de São Fabiano Papa e São Sebastião Mártires. Dia 21 é a festa de Santa Inês, Virgem e Mártir, festa de terceira classe. Quarta-feira, dia 22, também festa de mártires dos santos Vicente e Anastácio. Dia 23, quinta-feira de janeiro, é a festa de São Raimundo de Penhafó, confessor, com memória de Santa Emerenciana, Virgem e Mártir. Dia 24, sexta-feira, é a festa de São Timóteo, Bispo e Mártir, festa de terceira classe também. No sábado é a festa da conversão de São Paulo, apóstolo, festa de terceira classe. O próximo domingo será o terceiro domingo depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, queria chamar a atenção, além do Evangelho de hoje, que fala que Nosso Senhor abençoou e foi a umas núpcias, e portanto fala do casamento, que Nosso Senhor abençoa. Porém, está aí também um ato de caridade que Nosso Senhor faz para os esposos que estavam em dificuldade, que iam passar uma humilhação muito grande. Mas na epístola de São Paulo aos Romanos, São Paulo desenvolve particularmente este tema da caridade, que ele considera como superior, justamente como é, aos chamados carismas, e superior a todas as virtudes. Na epístola de São Paulo aos Romanos, ele diz: irmãos, os dons que recebemos diferem segundo a graça que nos foi concedida. Será o da profecia? Sigamos a regra da fé. Será o de um serviço? Exerçamos esse serviço. Será ensinar? Ministremos o ensinamento. Será exortar? Exortemos. Aquele que reparte, reparta lealmente. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que pratica a misericórdia, com um sorriso a pratique. Que a caridade seja sincera. E então ele passa a desenvolver as características da caridade. A primeira delas, justamente, é a que deve ser sincera, não deve ser fingida. Hoje em dia se passou a substituir a caridade pelo chamado serviço social. É uma coisa curiosa que essas coisas não existiam praticamente na cristandade. Serviços sociais não existia a caridade. E também um autor mesmo que estudou, por exemplo, a Idade Média na Inglaterra, diz que o termo indigente praticamente não existia
na Inglaterra na Idade Média. Quer dizer, não havia, era difícil ter indigentes porque os indigentes eram atendidos. Se houvesse problemas, eles eram atendidos pela caridade, não pelo serviço social. E quando veio a reforma protestante, a Revolução Protestante, por causa do rei Henrique VIII, essa caridade era exercida sobretudo pelos mosteiros. Havia centenas deles na Inglaterra. E esse autor dá inclusive um exemplo de um mosteiro que era justamente ele acolhia, acho que eram 100 pobres dos mais, tinham algumas dificuldades lá naquela região onde ele estava. Todos os dias, sem falta, havia almoço, comida, tudo para essa gente. E isso era uma fundação, um dom que tinha sido dado para justamente o uso dos pobres. E essa fundação, esse costume, essa assistência já tinha 700 anos. Muito mais eficaz do que qualquer serviço social dos que hoje nós temos, que vão falindo um após o outro, com grandes escândalos de corrupção e não vão para frente. Então, uma simples fundação dessa de caridade, não era um serviço social, tinha toda essa eficácia, só para citar um caso. Então, quando veio a Revolução Protestante, o cisma do rei da Inglaterra, e depois levou a Revolução, a Reforma Protestante, então ele começou a atacar os mosteiros, para roubar grande parte. Porque os mosteiros realmente eram ricos. Eles tinham a riqueza que era para Deus, ou seja, as igrejas adornadas com ouro, com pedras preciosas, tudo isso, que era para o culto divino. E eles exerciam também a caridade para com os pobres. Então, ele mandou destruir isso foi destruído e logo começou realmente a aparecer a indigência. As pessoas começaram, os que eram pobres ficaram indigentes, desamparados, começaram a encher as ruas da cidade e então foi necessário estabelecer uma espécie de serviço social para atender, porque eles já não aguentavam mais, a coisa chegou a tal ponto que tinha que dar um atendimento para dar um jeito nessas coisas. Então, a caridade deve ser sincera, não deve ser da boca para fora, mas deve ser justamente para aquele que tem necessidade. Não porque a situação já chegou a um ponto que não se aguenta, porque esses pobres justamente se tornam indigentes, podem facilmente ser levados à revolta e outras coisas, então é preciso dar um jeito? Não. É preciso socorrer, porque ele é indigente, ele tem dificuldade, isso e aquilo. Então, a caridade deve ser sincera, ela deve reprovar os vícios no próximo. Eis aí. É a falsa caridade do mundo de hoje, ela quer antes favorecer os vícios do próximo. Enquanto que São Paulo diz aqui que se você é caridoso, você deve repreender o que está errado no próximo. Se conta, inclusive, lembre o catecismo, entre as obras de misericórdia, corrigir aqueles que estão no erro. Isso é considerado uma obra de misericórdia. Uma misericórdia, exatamente assim. Ela deve ser fraternal, ela deve ser livre de soberba, diz também São Paulo, não tentando superar o próximo. É o caso daqueles que querem ajudar, mas para exercer uma influência. Dominar mais ou menos, às vezes é uma coisa nem muito clara na mente deles, mas acabam indo dessa maneira. Não. Caridade ainda procura socorrer as pessoas, mas sem, digamos assim, se apossar, ter uma influência maior, como muitas vezes fazem os políticos, fazem uma falsa caridade para obter influência. Que ela seja ativa, não preguiçosa. Muitos têm uma caridade só no pensamento, eles têm bons pensamentos em relação ao próximo, eles sentem pena em relação a esse ou aquele que está em dificuldades, mas fica nisso. Ou pelo menos o que é feito não corresponde ao que é pensado. É muito menos, muito, muito menos. Justamente por causa em grande parte, muitas vezes, por causa da preguiça, esse empecilho em todos nós, e tanto atrapalha não só a caridade, mas tudo. A preguiça é uma coisa curiosa, não é um pecado grave
mas atrapalha muita coisa e pode levar a pessoa se prejudicar muito, até gravemente, porque impede, atrapalha ela buscar Nosso Senhor, atrapalha fazer as coisas que Nosso Senhor quer dela, como aqui está exemplificado, a caridade que não deve ser preguiçosa, mas deve ser ativa. Que ela seja fervorosa de espírito e disposta para o serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente porque a caridade leva ao serviço. E o serviço justamente desperta o fervor. As duas coisas começam a ajudar um ao outro. E desse serviço do Senhor, na caridade, nasce então essa virtude importantíssima, que é citada aqui nesse versículo de ouro dessa epístola aos Romanos, capítulo 12 de São Paulo. Nasce justamente a esperança. São Paulo diz aqui, textualmente: sede alegres na esperança. E o que é que ele diz depois? Pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Parece até contraditório. São Paulo fala de alegria na esperança, porque a esperança dá justamente essa alegria. Mas logo depois ele diz, pacientes na tribulação. Na verdade, a esperança é a que distingue, em grande parte, o cristão, o católico verdadeiro, do mundano. É a esperança. Porque o católico, ele tem esperança. O mundano, o pagão, etc., o ímpio, ele não tem esperança. Ou melhor dizendo, ele reduz a sua esperança a este mundo. Então, essa esperança passa a ser desesperança, passa a ser desespero. Mas como esse desespero, ele quer evitar isso de qualquer maneira, que ele não vai conseguir, já que ele não anda na graça de Deus, então ele procura levar para adiante, esquecer esse desespero e se contentar com as pequenas esperanças deste mundo. O que mais aparece, onde mais aparece essa esperança caricatural, minúscula dos mundanos, é justamente na sociedade de consumo. Hoje, todo mundo sabe, nós vivemos numa sociedade de consumo, de consumir. O consumo, nos tempos antigos, era um meio necessário para viver. Ele era medido por isso e, portanto, ele era moderado. Hoje, o consumo é o objetivo. As pessoas praticamente são feitas para consumir. Por quê? Porque justamente todos trabalham pelo lucro. E o lucro se consegue pelo consumo. Se você quer se tornar um grande comerciante, quer ter dinheiro, montar um comércio, quer ter muito dinheiro, então é preciso que haja muito consumo. Então você vai estimular o consumo nos outros. Dizem até que nesses produtos que se toma aí, bebidas, etc., refrigerantes, se põem determinados elementos que evitam a saciedade. Por quê? Porque a pessoa bebe uma coisa, como beber água, se você beber um copo, 2, você fica saciado. É natural. Basta para você. Então, devia acontecer a mesma coisa com todas as comidas. Se come, está saciado, pronto. Não, dizem que colocam essas coisas para a pessoa não se sentir saciado e, portanto, sentir o gosto bom da coisa, continuar consumindo. Isso, evidentemente, vai acabar até fazendo mal para a saúde dele, até corporalmente vai fazer mal, mas vai fazer mais mal ainda à alma. Porque ele vai ficar reduzido a consumir. Esse buscar o consumo é tão forte que ele se manifesta até nas coisas mais que não parecem
levar em conta o consumo, mas que a pessoa se torna assim. Por exemplo, fotografias, é um negócio curioso. É normal se tirar uma fotografia para se lembrar alguma coisa. Já antes, quando não havia fotografia, se faziam quadros, etc. Isso é humano, é natural. Mas o que se vê hoje é um consumo. As pessoas consomem imagens, parece que é isso. Porque se chegar num lugar conhecido, famoso, você vê as pessoas olhando para as coisas, não, você vê as pessoas tirando foto. Elas tiram foto e não olham. É uma coisa curiosa. Tiram foto, várias, não é uma nem duas. Às vezes, em determinados monumentos, eu já tive a ocasião de ver, você chega perto, você vê a luz assim, de várias pessoas que não olham os monumentos, mas tiram fotos dos monumentos. Para depois mostrar, guardar nesses instrumentos, né, que hoje facilitam muitas coisas para isso. É uma espécie de gula fotográfica, é um negócio, algo muito curioso, é um consumo. As pessoas se tornaram consumistas até esse ponto. Resultado, a tendência é reduzir a vida a esse mundo, somente. Somente a esse mundo. E essa esperança multiplicada, justamente, porque essas coisas são multiplicadas de uma maneira prodigiosa, é incrível. Ele consome o game que aparece em qualquer lugarzinho desses aí, e já vem outro. São tantos lançamentos, são milhares de coisas, que ele tem a vida toda para se expandir nessas coisas. Resultado, a esperança sobrenatural, se é que ele teve algum dia, bom, se ele foi batizado, ele teve, como semente, mas ele tem que desenvolver. Mas se ele se entrega a essas esperanças multiplicadas ao infinito, ele vai esterilizar a verdadeira esperança. E então, vai nascer dele, em lugar dessa falsa esperança, a falsa esperança estará ao lado de um verdadeiro desespero, que vai aparecer aqui e ali, nos momentos, justamente aqui, da tribulação. Porque ele não vai ser paciente na tribulação. É o que diz aqui o apóstolo São Paulo. Ele fala de ser alegres na esperança, depois paciente na tribulação. Ele quer dizer o quê? Que aquele que é alegre na esperança é paciente na tribulação. Aquele que tem uma verdadeira esperança sobrenatural, que se alegra com a esperança dos bens sobrenaturais, ele será paciente na tribulação. Por quê? Porque ele sabe que, esperando nesses bens que são eternos, toda tribulação diminuirá de tamanho. Ela passará a ser enxergada como ela verdadeiramente é, algo passageiro, sem grande importância. Importante sim, é o céu. O mais tem sua importância, mas perde importância diante do mais importante. Mas se a pessoa se apega a essas esperanças que divertem de quê? Da verdadeira esperança. Então, quando a tribulação vier, porque vem para todos, para justos e pecadores vem a tribulação. Então, qual é a diferença? É que o justo que tem esperança será paciente. E o pecador que não tem esperança vai ser desesperado. E depois, São Paulo dá justamente a chave para que nós justamente estejamos no bom lado, ou seja, alegres na esperança, pacientes na tribulação, e não esperando em migalhas e se desesperando na tribulação. Qual é o segredo? Aqui. Perseverantes na oração. É justamente a perseverança na oração é que nos dá essa certeza de que, se nós formos fiéis, nosso show jamais vai faltar com as suas promessas. Nós nos baseamos justamente na onipotência divina e na bondade divina. Nosso show é bom e é onipotente. Não é só bom. Há pessoas que são boas, que querem fazer o bem ao outro,
mas eles às vezes não podem. Na maioria das vezes eles não podem. Por quê? Porque eles não são onipotentes. Eles são fracos, eles têm também dificuldades, etc. Mas Deus não é assim. Ele é bom, da verdadeira bondade, e ele é onipotente. O que é verdadeiramente bom, ele pode, infalivelmente, realizar. E então, nós devemos corresponder da nossa parte. E a correspondência é justamente isso, esta perseverança em pedir, esta perseverança, porque justamente quando nós não perseveramos, nós desistimos. E se nós desistimos, nós não esperamos mais. E aquele que espera, persevera. E aquele que perseverar é aquele que será salvo. É o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peçamos, nesse domingo, nós estamos ainda nas alegrias do Natal, da Epifania, mas já se aproximam, daqui a algumas semanas vai começar já a pré-quaresma, um tempo de penitência. Peçamos a nosso Senhor justamente que nós possamos aproveitar desde agora, e sobretudo no período da quaresma, para justamente cortar essas distrações tolas que em si mesma, se a gente isolar, assim, pode até não ser um pecado grave, mas que acumuladas vão nos levar a nos afastar de nosso Senhor, a esterilizar nossa esperança, a não esperar mais em Deus, mas no mundo, e portanto nos levará ao desespero. E quando nós sentimos quando as tribulações vierem, lembremos disso, para que nós esperemos sempre em nosso Senhor. Aquele que esperar nele não será confundido. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.